18h04, teremos uma palestra muito interessante que trata da Karma Yoga e a literatura espírita, com temas convergentes, né, com a filosofia, com as tradições hindus, que o Eric preparou para nos apresentar na noite de hoje. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, sem mais delongas, passo a palavra ao irmão Eric Lobão para dar início à sua exposição na noite de hoje. Meu irmão, a palavra é toda sua. Esteja à vontade. A casa é sua. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, agradeço imensamente pela oportunidade de poder dividir mais um tema com vocês, né? Ao qual sou muito caro. O meu cachorro está latindo aqui, vocês estão ouvindo, né? Deve estar chegando alguém aqui em casa e ele está latindo. Mas vocês conseguem me ouvir junto com ele, daqui a pouco ele para. Chega. Tá. Então, esse tema me é muito caro porque eu fui criado dentro do Espiritismo. Eu tenho na minha memória, aos 6 anos de idade, evangelização em casa com meus pais. Então, resolvi mudar de caminho em termos de prática, em termos de frequentar centro, etc., há muito tempo, mas eu continuo gostando, sempre gostei muito de livros técnicos, nunca li romance espírita, mas sempre gostei dos livros técnicos, e muita coisa me inspira ainda nos livros e palestras que eu assisto, tá? Mas eu queria ilustrar o início dessa palestra, pelo menos com a inspiração que ocorreu para fazê-la, já com a minha apresentação aqui. Então, primeiro, agradecer a todos pela oportunidade de conversar e refletir com vocês sobre isso, e farei uma breve exposição para que a gente tenha tempo de refletir juntos. Eu quero ouvi-los sobre o que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para facilitar o que eu quero expor. Estão enxergando aí? Sim? Bom, então o que eu vou falar hoje é sobre o Karma Yoga, os conceitos e preceitos da Karma Yoga, no Livro dos Espíritos de Kardec. Bem, para falar sobre isso, é claro que houve uma inspiração, e eu quero comentar sobre a sincronicidade, ou como queiram chamar, os sinônimos desse conceito, né? Bom, eu já falei em outra oportunidade, aqui na loja Nirvana também, sobre Karma Yoga, foi uma outra palestra que está gravada. Falei também sobre caridade na teosofia, foi a sugestão do irmão Sérgio, presidente da loja, e eu falei sobre esse tema, então tive que abordar muita coisa relacionada à caridade dentro do espiritismo e da teosofia também, mas o que eu quero colocar como sincronicidade é que, em pouquíssimo tempo, nesses últimos, eu vou chamar de meses, porque a primeira palestra a que vou me referir foi há mais de um mês, mas em pouquíssimo tempo nós tivemos algumas palestras sobre espiritismo e teosofia. Uma delas foi essa palestra do irmão Ricardo Neri, Teosofia e Doutrina Espírita, Aproximações, que foi em 2 partes. A segunda parte foi mês passado, a primeira mês retrasado. E, ao falar desse tema daí, ele fez uma grande abordagem de conceitos convergentes da teosofia e do espiritismo. Mostrou muito mais convergências do que divergências, né? O irmão Francisco Araújo foi o primeiro palestrante que eu ouvi falando desse tema. Essa palestra dele, se eu não me engano, foi na década de 80 ou no início de 90, mas ela tem gravado em partes, se alguém quiser ver. Mas, há pouco tempo, a gente teve a palestra do Ricardo Neri e teve uma outra palestra do Fernando Gaspar. Essa foi um sábado retrasado, uma palestra pública dentro da ST Nacional, às 18 horas, no sábado, sobre espiritismo, espiritualismo e teosofia. Então, essa sincronicidade, ou seja, muita gente falando do tema,
nos mostra aí que é necessário, que é bom que a gente reflita sobre isso como doutrinas irmãs, como doutrinas como conceitos que querem fazer o bem para as pessoas, cada uma explicando de uma maneira em uma dimensão diferente, né? Mas ao pesquisar assistindo a essas palestras sobre teosofia e espiritismo, eu cheguei numa palestra um palestrante é espírita, onde ele falou uma frase que me fez pensar e pesquisar o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. A frase foi essa: benevolência, virtude sempre presente, ou seja, já foi adquirida pela evolução, e fazer o bem desinteressadamente. Me desculpem, eu estou tentando mover aqui o. Pronto, aí. Vamos lá. Então, virtude sempre presente, fazer o bem desinteressadamente. Bom, O slide não avançou, não, o Eric. não, mas não era para avançar, não, Sérgio. Eu Ah, só. tá, Era para ficar ok. aí mesmo, tá? Mas obrigado. Então, essa foi a frase que me fez associar ou fazer analogia imediata a Karma Yoga. E aí eu resolvi pesquisar dentro da literatura espírita o que eu encontrava mais de proximidade da Karma Yoga, que é um tema muito interessante e que eu gosto muito, e o Espiritismo. Então, eu fui no primeiro livro do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, escrito por Kardec, tá? Então, eu fiz uma seleção de textos dentro do Livro dos Espíritos, e vocês vão ver que eu expandi um pouco apenas com uma outra obra do Emmanuel, porque vocês vão ver que é necessário para o que eu quero explicar sobre caridade, tá certo? Eu fiz uma seleção de textos com alguns destaques e, ao longo da apresentação, eu vou fazer as analogias com a Karma Yoga, tá? Então, vou começar aqui com a seleção de textos, já de olho no relógio, para que a gente tenha tempo de refletir juntos. Bom, nosso interlocutor aqui, o Kardec, ao perguntar para os espíritos que responderam a várias questões, né? Na pergunta 893, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, para quem ainda não leu, é um livro de perguntas e respostas, onde, para conduzir o assunto, você tem que ter um bom interlocutor, um bom questionador, né? E vamos lá. Aí o Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A pergunta 893. A resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso no caminho do bem. Haverá virtude sempre que houver resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que está fundamentada na caridade mais desinteressada, a mais desinteressada das caridades, certo? Vamos lá, já se enxerga plenamente a Karma Yoga. Aí o Kardec pergunta logo depois: há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar contra sentimentos contrários. Têm elas o mesmo mérito que aquelas que devem lutar contra a sua própria natureza e que conseguem superá-la? Ou seja, aquele que faz o bem espontaneamente, faz parte da vida dele fazer o bem. Vamos lá. Os que não têm de lutar é porque neles o progresso está cumprido. Lutaram anteriormente e triunfaram. Estamos vendo aí a evolução. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e as suas ações lhes parecem tão simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Ou seja, ele nos mostra que, dentro da linha de evolução humana, o que nos vai colocar como, eu vou chamar, dentro do conceito espírita, de espírito puro, mas a gente pode chamar de vários outros nomes, né? Dentro de outras filosofias, é o total altruísmo, autêntico altruísmo, né?
E aí ele coloca aqui para a gente, como estão ainda longe da perfeição, como estão, que eles querem se referir a gente, a humanidade atual na Terra. Como estão ainda longe da perfeição, esses exemplos lhes causam surpresa pelo contraste e admiração pela segunda e admiração pela singularidade. Mas saibam bem que nos mundos mais avançados que este, o que a Terra constitui uma exceção, lá se torna regra. O sentimento do bem está em toda parte e de forma espontânea, porque são mundos habitados apenas por bons espíritos, e uma má intenção seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes. E assim acontecerá na Terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade em sua verdadeira acepção. Bom, nós temos aí um exemplo da lei de evolução, né? Nós falamos na teosofia sobre rondas e até eu queria dar um exemplo prático bastante interessante. Eu assisti um filme esse fim de semana chamado, em inglês é 65 milhões de anos, mas em português eles traduziram como Ameaça Pré-Histórica. E por que ele é interessante? Porque o filme começa com uma nave decolando, uma nave com uma pessoa muito semelhante a um humano, na verdade é um humano que faz o papel, decolando de um planeta chamado Solaris, e que cai em um planeta desconhecido, onde ele consegue respirar. Esse planeta desconhecido é a Terra, há 65 milhões de anos, na era dos dinossauros. Então, uma outra civilização, para não chamar de humanidade, teve um acidente no foguete e caiu na Terra. Então, é o conceito exposto ali da evolução. Já tinha uma humanidade, uma civilização voando de foguete enquanto a Terra estava há 65 milhões de anos atrás, ainda na era dos dinossauros. Mas é só um exemplo, é só um exemplo meu, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, vem o nosso interlocutor. Os que fazem o bem sem visar a recompensa na terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida, na qual sua posição seja melhor, é repreensível, e esse pensamento lhes prejudica o adiantamento. Em várias reuniões que nós fizemos dentro da sociedade teosófica, pelo menos em algumas lojas de que participei, isso é questionado, né? Então, o cara que faz o bem porque tem uma recompensa, tem o mesmo andamento kármico do que não. Vamos lá. Aí a primeira resposta é necessário fazer o bem por caridade, isso é, com desinteresse. Aí o nosso interlocutor não está satisfeito, ele insiste. No entanto, todos têm o desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa da vida, ou seja, da roda de samsara, das reencarnações, né? Os próprios espíritos nos ensinam a praticar bem com esse objetivo. Ó, o nosso objetivo é realmente progredir e não precisar mais reencarnar, tá certo? Haverá algum mal em supor que ao fazermos o bem se pode esperar uma situação melhor? Resposta: não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções e pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra no grau de adiantamento que lhe permitirá chegar muito mais rapidamente à felicidade do que seu irmão, que é mais categórico, faz o bem por cálculo e não pela iniciativa natural do seu coração. Então, na verdade, dentro do Karma Yoga, que eu vou comentar depois, a gente tem as separações da ação, dos tipos de ação. Ação que é puramente física, ação que é acompanhada do coração, do sentimento, ação que é acompanhada do pensamento de ação, não é? Então, o que ele está colocando para a gente aqui é algo similar ao que nós também dizemos, né? Que você tem que estar alinhado o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Mas vamos lá, ele continua com uma outra pergunta, tá? Relacionada a fazer o bem de outra maneira. Certos autores publicaram obras muito belas e de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não aproveitaram. Ou seja, escreveram uma coisa e agem de outra, de maneira diferente ao que escreveram. Como espíritos, lhes será levado em consideração o bem que fizeram por meio de suas obras?
Ou seja, eles escreveram sobre o bem, mas não praticam o bem sobre o qual escreveram. Vamos lá. A moral sem ações assemelha-se a uma semente sem trabalho de cultivo. De que lhe serve a semente se não a fizerem frutificar para alimentá-las? Esses homens são mais culpáveis porque tinham a inteligência para compreender. Ao deixar de praticar as máximas que oferecem aos outros, renunciam à colheita de seus frutos. Ou seja, eles se prendem ainda mais, porque eles tinham a ciência de que que eles estavam fazendo, que o que eles estavam fazendo era diferente do que eles mesmos escreveram e preconizaram em livros, por exemplo. Bom, vamos lá. Antes de falar, de fazer a primeira analogia com a Karma Yoga, eu vou ler a última pergunta aqui. Aquele que faz o bem é repreensível por ter consciência disso e por reconhecê-lo? Talvez todos nós já tenhamos refletido sobre isso. Eu quero que a gente continue essa reflexão. Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem. Discernimento, viveka, né? A fim de saber se age bem ou mal. Eu preciso ter algum discernimento para saber se o que eu estou fazendo é bom ou é ruim para o plano divino, né? É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, do amor e da caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se as suas ações são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Não pode, portanto, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça, pois então cairia em outra falta. Ou seja, você pode reconhecer que o que você está fazendo é bom para o plano de evolução, é bom para o plano divino, colabora ou está de acordo com o plano divino, mas qualquer vaidade ou orgulho a respeito do que você está fazendo vai gerar uma falta que vai te prender ainda mais. Bom, tendo falado dessa primeira parte aqui dos livros dos espíritos, eu vou parar um pouco para falar sobre Karma Yoga, usando como referência o livro do Vivekananda, tá certo? Vamos lá. Karma Yoga é a aquisição, mediante o altruísmo, dessa liberdade que constitui a meta de toda a natureza humana. Nós acabamos de ver que ele pergunta aqui sair da situação penosa da vida. Sair da situação penosa da vida. É a liberdade que constitui a meta de toda a natureza humana. Então, essa liberdade, muitas doutrinas, conceitos, religiões vão chamar de maneira diferente, né? Nirvana, Sartori, arrebatamento, samadhi, iluminação, enfim. Mas a meta é sair da roda de samsara. Vamos lá. Cada ação egoísta retarda a nossa chegada à meta e cada ação altruísta a acelera. Por isso, a única definição que se pode dar da moral é essa. O egoísmo é imoral. E o egoísmo é imoral. E o altruísmo é moral. Continuando. Karma Yoga, portanto, é um sistema de ética e religião destinado a obter a liberdade mediante as boas ações. O Karma Yoga não precisa de nenhuma doutrina. Pode ser ateu, pode não se interessar pela sua alma, nem o inquietar nenhuma especulação metafísica. Ou seja, ele não tem preocupação nenhuma relacionada, ou questionamento nenhuma relacionado ao metafísico. Possui sua finalidade, seu modo especial de alcançar o inegoísmo, e deve alcançá-lo por si mesmo. Sua vida tem de ser uma constante realização, porque deve resolver pela ação, sem o auxílio de doutrinas nem teorias, o mesmo problema ao qual o Jnani, de Jnana Yoga, aplica a razão, e o Bhakti, da Bhakti Yoga, o amor, ou a devoção. Então, o caminho é interno, é dele através da ação, né? Continua. Façamos o bem só porque é bom fazê-lo. Bom, essa frase é exatamente igual à que a gente viu ainda há pouco no Livro dos Espíritos.
Aquele que realiza boas ações, ainda que seja só para alcançar o céu, prende-se a si mesmo. Vejam bem, nós acabamos de ver, vou até voltar aqui, o Kardec, como interlocutor aqui, perguntando e insistindo sobre aquele que faz, sabendo que vai ter uma recompensa, mesmo que em outra vida, vai ter o mesmo tratamento kármico do que aquele que faz desinteressadamente, e ele coloca aqui que não, como também a gente tem essa resposta aqui, né? Vamos lá. Qualquer ação executada. Não, só repetindo. Aquele que realiza boas ações, ainda que seja só para alcançar o céu, prende-se a si mesmo. Ou seja, vai gerar mais vínculos kármicos do que se desprender, né? Diz o Karma Yogi. Qualquer ação executada com egoísmo, em vez de libertar, forja novas cadeias para os nossos pés. Esse é o karma. Forjando novas cadeias para os nossos pés. De modo que a única solução consiste em renunciar aos frutos da ação, não se ligando a ela. Nós estamos vendo aqui a total convergência, né? Bom, vamos voltar agora para o Livro dos Espíritos, para mais alguns questionamentos relacionados à evolução. Características do homem de bem. Do homem de bem. Pergunta 918. Por quais sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Eu vou fazer um parêntese agora, só para mostrar. Dentro do livro dos Espíritos de Kardec, nós temos uma hierarquia que começa de trás para frente, da terceira para a primeira ordem. Então, nós temos a terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, com várias subdivisões, levianos, etc. Nós temos a segunda ordem, ou seja, a terceira é dos menos evoluídos. A segunda ordem, os medianamente evoluídos, já é dos bons espíritos, também com várias subdivisões, os benévolos, os sábios, os prudentes, os superiores. E nós temos, dentro da hierarquia, a primeira ordem, que é de classe única, dos espíritos puros. Bom, só para que a gente fique na mesma página sobre o que se fala, da hierarquia espírita, tá? Bom, aí ele continua. Dentro da hierarquia espírita, como é que a gente reconhece um homem de bem? Vamos lá. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus, ou seja, de acordo com o plano divino. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, ele consegue, nessa compreensão, né, acelerar o seu processo evolutivo, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados. Opa, desculpem, fui mexer aqui. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, a lei divina, o plano divino, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, ou seja, não é só não fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se tem feito para os outros tudo o que queria que os outros lhe fizessem. O homem imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem expectativas de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Nós estamos vendo exatamente a mesma coisa do que a Karma Yoga está dizendo aqui, né? Que aquele que realiza boas ações, nem que seja para alcançar o céu, prende-se a si mesmo. A ação tem que ser absolutamente desinteressada. Vamos voltar aqui. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de etnias ou crenças. Vê irmão em todos os homens, sem exceção de etnias ou crenças. Primeiro objetivo da sociedade teosófica. Não é isso? Criar um núcleo universal de fraternidade, sem distinção de raça, credo, cor,
crença, casta, né? Então, conhecimento de si mesmo. Vamos lá, porque o nosso interlocutor faz uma pergunta de como alcançar essa evolução. Qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Examinem o que poderão ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra si mesmos. As respostas serão um motivo de paz para a sua consciência ou a indicação de que o mal é necessário anular. Várias vezes nós ouvimos que, ao deitar, devemos pensar em tudo que fizemos, refletir sobre o dia e saber se em algum momento nós prejudicamos alguém ou a nós mesmos, né? Boa reflexão. Vamos lá. Dentro da Karma Yoga, eu vou falar de novo do livro do Vivekananda. Eu destaquei mais alguns trechos para a gente fazer analogias. O mundo é perfeito. Por perfeição, entendemos aquilo que está admiravelmente adaptado a seus fins. Podemos estar seguros de que caminhará completamente bem sem nossa ajuda e que não tem necessidade de que percamos a cabeça por sua causa. Essa observação é feita por conta aquelas pessoas que acham que o karma de quem está sofrendo é sofrer e usa essa justificativa para não ajudá-lo. O que ele nos diz na descrição completa desse texto é que nós temos a oportunidade de ajudar, vamos ajudar. Mas se não for do karma de quem está sendo ajudado receber essa ajuda, ele não vai receber. Não cabe a nós que estamos escolhendo deixar de ajudar porque sabemos que é karma é karma dele, não vamos fazer nada. Não. Se tivermos a oportunidade de ajudar, vamos ajudar. E ele continua. Todavia, precisamos praticar o bem. O desejo de fazer o bem é o que de mais elevado podemos aspirar, desde que aceitemos o princípio de que é um grande privilégio ajudar os outros. Essa parte é muito relevante. O beneficiado não é quem recebe a ajuda, no caso, né? E sim aquele que dá. Agradecei àqueles que vos deram a oportunidade de ser benevolente. Eu quero que a gente se fixe. A gente está falando do livro do Vivekananda, Karma Yoga. Ele está falando de benevolente, a palavra benevolente, e misericordioso. Pois só assim chegareis nesse mundo a ser puro e perfeito. Bom, dentro da hierarquia dos espíritos, segundo Kardec no Livro dos Espíritos, eu acabei de mostrar para vocês que a primeira classe de espíritos, ou seja, o mais evoluído de todos, é a classe única de espíritos puros, né? Todas as boas ações nos levam à pureza e perfeição. Agradecei ao homem que permitiu ser ajudado, considerando-o um Deus. Não é um grande privilégio sermos permitidos a adorar a Deus, ajudando os nossos semelhantes? Se estivéssemos verdadeiramente desligados, nos livraríamos dessa expectativa e poderíamos praticar no mundo muito trabalho útil. Nunca traz infelicidade nem miséria a ação realizada sem se esperar recompensa. Nunca traz infelicidade nem miséria a ação realizada sem esperar recompensa. Mesmo quando fordes enganados milhões de vezes, não vos impressioneis nem penseis no que estáis fazendo. Na hora da ajuda, no momento de prestar ajuda, nunca vos orgulheis de vossas esmolas aos pobres, nem espereis sua gratidão. Ficai, ao contrário, agradecido porque tivestes ocasião de praticar a caridade. Bom, eu fiz uma nota minha aqui de uma observação que, por diversas vezes, eu tenho vivido nas ações que temos feito, principalmente dentro da OTS, da Ordem Teosófica de Serviço. Convido a todos para seguir a página no Instagram e buscar mais informações. Nós temos muitas ações em andamento para ajudar o próximo, os animais, e muitas ações sendo feitas ao mesmo tempo. Mas a minha observação sobre esse passo
Ficai agradecido porque tiveste a ocasião de praticar a caridade. Uma das vezes, o irmão Everaldo participou de uma ação muito gratificante para nós todos, onde encontramos um ex-professor de luta, inclusive tinha sido dono de uma academia, e ele falava explicitamente que ele não conseguia mais, ele estava entregue ao vício do álcool e perdeu tudo por isso, mas ele queria brigar por isso. Mas por que eu estou comentando? Porque eu coloquei uma nota ali, como as reações de gratidão sincera surpreendem. Comentamos sobre isso, um momento dessa nossa ação, dentro do carro. Nossa, cara, as pessoas podiam ser amargas, podiam estar descontentes com a vida e descontar até em nós que estamos aqui para ajudar, mas não. A maior parte das vezes nós vemos real e autêntica gratidão da maior parte das pessoas por estarmos ali. Isso surpreende positivamente, né? Isso é só uma observação prática que eu queria fazer. Bom, agora eu quero tocar especificamente na palestra que me inspirou para esse tema, de onde eu tirei aquela frase do primeiro slide, falando em benevolência, só relembrando, para não esquecermos, que o Vivekananda, no livro do Karma Yoga, acabou de escrever benevolente e misericordioso, além da associação a espírito puro, não é? Junto com, igualmente, a hierarquia espírita no Livro dos Espíritos. Mas, enfim, dentro dessa palestra, eu destaquei algumas frases para que a gente reflita e absorva juntos aqui. Fazer o bem com o ardor natural do coração. Foi como o palestrante falou sobre a ação desinteressada. É um ardor natural do seu coração. Você não precisa fazer esforço para fazer o bem. E ele continua. A prática deve ser estimulada, mesmo que a motivação inicial não seja a mais virtuosa. Nós vimos, inclusive aqui no início dessa apresentação, que a necessidade que existe do ser humano se ajudar entre si, todos se ajudarem entre si, na busca ou no interesse de percebermos a unidade, somos todos a parte da unidade, não estamos separados, e é por isso que devemos ajudar, porque somos todos parte da unidade. Nessa busca, o início realmente pode ser forçado, buscando outros interesses, enfim, eu vou porque eu acho que realmente eu vou ter uma recompensa no final. A razão que vai te fazer iniciar pode até não ser a mais virtuosa, mas na evolução desse processo que nossa própria apresentação no início, no Livro dos Espíritos é colocado, faz parte do caminho desse guerreiro, que ele chama de guerreiro, na evolução, tratar desse assunto da caridade da maneira progressiva que se torne um ardor natural do coração, se torne natural para ele, né? E continuando aqui, outra coisa que ele falou. Nós, espíritos imperfeitos, passamos da beneficência, ação de ajudar, para a benevolência, virtude sempre presente. Ou seja, ao fazermos a beneficência, mesmo que buscando alguma recompensa, na evolução desse processo, nós chegamos a uma virtude que estará perene em nós, uma virtude sempre presente, que é fazer o bem desinteressadamente, tá? Continua. A visão espírita da salvação é transformar o homem comum em um homem de bem. Eu falei dentro do Livro dos Espíritos sobre homem de bem. É mudar a sua própria natureza. Então, aqui é uma autotransformação, é uma autobusca, um autoconhecimento que vai fazer com que você, identificando que o altruísmo é o principal caminho para você conseguir a sua libertação, nirvana, sartori, arrebatamento, samadhi, iluminação, você conquiste esse grau de evolução, né? Viver o amor espontâneo o tempo inteiro. Nunca ter um desejo do mal.
Esse é o salto evolutivo. O bem por puro amor, sem pensar no seu próprio sofrimento. Bom, e aí, para finalizar, esse é o penúltimo slide, eu queria falar sobre uma máxima que a gente já conversou aqui, já fizemos uma reflexão em um dos nossos encontros aqui na loja Nirvana, sobre a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, tá certo? Então, não vou iniciar essa reflexão sem vocês, mas eu queria colocar aqui, no livro Vinha de Luz, do Emmanuel. O Emmanuel foi um dos orientadores, mas o principal orientador, o espírito guia do Chico Xavier, né, o maior divulgador do espiritismo no mundo, né? Mas eu queria falar sobre caridade é essencial, porque quando a gente ouve assim, fora da caridade não há salvação, parece que o que pressupõe a evolução é a caridade. Vou fazer a caridade e eu já vou evoluir, não é? E nós vemos aí uma explicação muito mais densa, profunda e reflexiva sobre isso. Vamos lá. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Isso é convergente de todas as doutrinas e conceitos e filosofias. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, ou do plano divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Tá certo? Bom, vou fazer um parêntese já inserindo aqui um trecho do mesmo livro da Karma Yoga do Vivekananda, que ele coloca assim: o auxílio espiritual é o mais elevado auxílio que se pode oferecer ao homem, porque, segundo ele, é o único que realmente muda a essência do homem para que ele próprio, o outro que está sendo inspirado por você, mude sua essência, né? Vamos lá. Ele continua. A voz compassiva, o livro Vinha de Luz do Emmanuel. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e divino. Vamos lá. Até agora ele está falando sobre o auxílio ao próximo, e agora ele vai entrar em uma outra seara que a gente vai conversar sobre. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, que ele começou, citou lá em cima: pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, tá certo? Mas antes dessa caridade que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial. Vejam como agora nós teremos um outro rumo dentro do conceito de caridade, tá? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Olha só, olha a analogia que já podemos comentar aqui: o reto pensar, reto falar, o reto agir. Vocês percebem a analogia que nós podemos fazer com muitos conceitos teosóficos, budistas, orientais e de outras doutrinas? Então, o alinhamento entre o que se pensa, o que se fala e a ação é importante para a real evolução. Mas vamos continuar aqui, que depois a gente vai refletir mais. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele, em maiúsculo, viva em nós. Sem essa, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, ou seja, estou fazendo o bem, vou colher o bem. Espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Vejam a profundidade desse conceito apresentado aí.
Ele está dizendo para a gente aqui, o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, convergindo com muita coisa que a gente estuda dentro da literatura teosófica, que o reto pensar, o reto falar e o reto agir, somado ao altruísmo, é que vai te levar à verdadeira evolução. Apenas a caridade externa não vai te levar à verdadeira definição, à verdadeira evolução, o nirvana, sartori, iluminação, etc. A caridade essencial que ele chama da sua atitude, seu pensamento e a sua maneira de viver é que vai te levar à real evolução. Senão, você vai estar na condição de mendigos de luz. Isso, para mim, foi bastante forte na acepção da palavra. Foi forte, teve uma força grande dentro de mim. E eu queria dividir essa reflexão com vocês, tá? Então, essa máxima de fora da caridade não há. Tem alguém pedindo para entrar na sala. Fora da caridade não há salvação. Quando você enxerga, ou pelo menos quando você tem ciência desse conceito de caridade essencial, apresentada aí pelo Emmanuel nesse livro Vinha de Luz, faz muito mais sentido do que isolar apenas caridade como salvação, ou falar apenas dela como salvação. Mas introduzir no conceito, ampliar o conceito para que ele chama de caridade essencial, para que não sejamos mendigos de luz. E para que a gente lembre do nosso, vamos iniciar agora nossas reflexões, para que a gente lembre, eu quero fazer aqui alguns destaques, para que a gente esteja com isso em mente quando começarmos a conversar sobre, que é caridade essencial, benevolência, que é fazer o bem desinteressadamente, adquirindo ou tendo adquirido a virtude de, e não mais, eu não estou fazendo uma beneficência, eu sou benevolente, eu estou fazendo sem me preocupar com a recompensa. Liberdade mediante as boas ações, esse é a Karma Yoga. Mendigos de luz, sem o reto pensar, sem o reto falar, sem o reto agir. Agradecei àqueles que vos deram a oportunidade de ser benevolente e misericordioso para um dia chegar a ser puro e perfeito. Então, com esse slide, meus irmãos, eu encerro essa apresentação, agradecendo a todos por dividir comigo, por compartilhar comigo esse momento de reflexão em um tema tão importante em nossas vidas. Namastê.